Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para fazer isso agora, tocando no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que a espiritualidade envie essa mensagem para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, atemporal, intuitiva sobre amor para o signo de Peixes. Gratidão, Peixes, por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal, pelo engajamento, a forma de retribuir, trazendo essa leitura em primeira mão para você, tá bom? Lembrando que é uma leitura geral, é para muita gente, eu espero que seja. Não tem como ressoar com todos, é impossível, tá? Então usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria para tirar daqui o que é para você. O que não ressoar você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa dela. E o que é para você... Eita, meus gatos estão quebrando tudo, gente. O que é para você nem sempre vai estar no seu signo solar, que é Peixes, né? Pode estar no seu ascendente, na sua lua, na sua Vênus. Lua e Vênus falam especificamente sobre amor, sobre relacionamentos, o emocional, né? Então, se você quiser dar uma olhada nessas posições específicas, pode ser que tenha mensagem para você, tá bom? Vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha os olhos um pouquinho. Vamos respirando fundo aqui, desacelerando a mente, acalmando a respiração, trazendo a consciência para o momento presente, para poder fazer a canalização com a nossa mentoria. Eu chamo aqui a energia do meu mentor, meu mestre, meu anjo, meu guia. Eu não trabalho sozinha, eu recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes e oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Me conecto com a sua energia, peço licença para entrar, agradeço pela confiança mais uma vez, chamo seus mentores, seus guias, seus ancestrais, seu anjo da guarda, todos aqueles que queiram se comunicar com você são muito bem-vindos a partir de agora para a gente falar sobre amor, que eles tragam orientações, aconselhamentos, respostas na área amorosa, dos relacionamentos, dos afetos. Vamos lá? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Peixes. O que vocês querem conversar com esse pisciano, essa pisciana hoje sobre o amor? Um 9 de espadas, carta difícil. O que esse 9 de espadas está fazendo aqui? Só uma carta, por favor. A Torre. Não desliga agora, tenha paciência, fica até o final, tá? Vamos entender o que eles querem falar. Eita. E um 5 de ouros. No fundo do deck a gente tem um 6 de copas. Bom, o arcano maior que está no centro da sua energia aqui é a Torre. É uma carta de Áries, pode ser que você esteja lidando com alguém de Áries ou você tenha forte no mapa também. É uma carta que fala de desconstrução, tá no momento presente, talvez você esteja vivendo isso agora, tá? Gosto muito da energia dela, vocês vão entender por quê. Abrindo seu jogo, a gente tem uma carta que fala de muita ansiedade, muita preocupação. O 9 de espadas mostra essa figura aqui, né? Com essas espadas todas na mente. O naipe de espadas fala do mental, fala nesse caso especificamente de uma mente perturbada. Ou por uma ansiedade extrema, ou por uma preocupação específica. Como tem uma torre na sequência, pode ser que você já estivesse... Tá numa energia um pouco de passado, 9 de espadas, tá? Pode ser que você já estivesse preocupado, preocupada, prevendo... Preocupar-se significa isso, né? Ocupar-se previamente de uma situação que ainda não aconteceu. Mas pode ser que você já estivesse recebendo essa carga toda forte na sua mente, na sua energia, né? Preocupado com essa situação toda que acabou ruindo ou tá ruindo nesse momento para você, tá? Pode ser que você também antecipou essa situação. Às vezes a gente antecipa, né? A gente antevê uma situação ruim. Eu nem sei se essa torre aconteceu de fato ou se ela existe mais na sua mente. Por exemplo, um medo de uma separação,
uma preocupação excessiva com o lado negativo. Eu sempre falo que isso é humano, tá? É por isso que a gente tem que colocar a mente no lugar dela. A mente, ela tem essa predisposição para o padrão repetitivo e normalmente negativo das situações. Essa pessoa que ela não está pensando sem parar em coisas positivas. Olha a situação, né? Segurando aqui a cabeça, tentando controlar esse pensamento, tentando lutar com isso. Eu sempre falo que a gente não luta com a mente. Essa crença de que eu vou parar de pensar, eu vou simplesmente suspender os meus pensamentos, isso não é possível. Pensar é intrínseco à mente, assim como o coração bate, a mente pensa, as pernas caminham, entendeu? É a função dela. O que você pode tentar aqui é substituir esses pensamentos, tentar ver as coisas sob um aspecto mais positivo. Porque eu sinto que tem uma negatividade aqui, uma tendência a projetar negativamente o futuro. Por isso que a ansiedade é isso. Eu comecei fazendo a nossa canalização, a nossa orientação, a nossa conexão aqui com a espiritualidade, chamando a energia para o presente. E é muito difícil manter a mente no presente. A mente presente, a mente consciente no agora, ela não fica nesse estado de perturbação. Porque se você estiver prevendo essa torre, né, se você estiver antecipando acontecimentos negativos, que inclusive falam de um abandono, tá? Pode ser que você já esteja vivendo isso também, e não vou dizer que foi você que atraiu. Calma. A coisa não é tão simples assim. A relação não é tão direta, tá? Mas se não aconteceu ainda e você apenas está prevendo de uma forma muito negativa, né, com uma expectativa muito ruim em relação, a gente está falando de amor, em relação aos acontecimentos na vida amorosa, eu acho que você tem que voltar, dar um passinho atrás e ir pro mental. É de lá que está vindo essa informação, tá? Eu sinto que para muitas pessoas, um grupo específico, essa torre não aconteceu ainda. Ou essa torre não está acontecendo de fato. Ou você está tendo um olhar muito negativo sobre ela, porque eu tenho um olhar muito positivo sobre a torre. Eu costumo dizer que as pessoas que não conhecem o tarô, não entendem o tarô, elas costumam ter medo de duas cartas, a torre e o diabo e a morte. Porque tem todo esse arquétipo em torno dessas cartas, né? Tem todo o pensamento religioso a respeito do diabo e da morte. O medo, né? A fantasia que a gente tem a respeito. Mas quem conhece o tarô sabe que a carta forte mesmo, aquela que a gente tem que parar e prestar atenção e entender a mensagem que está vindo através dela, é a torre. A torre fala de uma desconstrução. Ela fala, assim, desse momento em que as coisas podem ruir de forma inesperada. E o aspecto, como pode ter um aspecto positivo numa carta dessa? Você me pergunta, né? Como, Márcia, que isso é possível? Eu tô aqui preocupado, lidando com isso, tem uma sensação de abandono, de perda, as coisas ruindo, o chão desaparecendo sob meus pés. Como que isso pode ser positivo? A torre tem um aspecto maravilhoso de livramento, tá? Então pode ser que você esteja antevendo essa torre, já com um pensamento ali, talvez até uma intuição. A gente tem que saber separar o que é pensamento paranoico, ansioso, repetitivo, negativo, né? Todo esse padrão de uma mente que está atormentada, que é a mente de todos nós, infelizmente, é uma realidade do nosso tempo, tá? A ansiedade é mais comum do que a gente imagina. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, já meio que se desculpando, né? Ah, é porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falei, você e mais da metade da população mundial. Tudo bem, não se culpe, não se identifique com isso também, tá? Você não é uma pessoa ansiosa, você está. E vai passar se você usar as ferramentas certas para lidar com isso aqui. Mas o que eles estão me dizendo é que se você talvez está antevendo, prevendo, sentindo a ameaça dessa torre e lidando com isso já numa questão de expectativa, ou agora mesmo no presente, estou vivendo essa torre ruindo e tenho uma sensação muito ruim a respeito disso aqui, pode ser um livramento, tá? A torre, eu sempre falo que ela desconstrói, com certeza, ela vem para isso, é um raio, é a providência divina vindo e arrebentando com tudo, tirando o que não é para ficar, mas ela também dá livramento. A partir do momento que você é arremessado para fora dessa estrutura, você também está livre para começar de novo. Tem essa informação na torre. Outra coisa, quando esse raio chega, né, e arrebenta com tudo, só cai aquilo que não tem base firme, tá? Se a gente está falando de um relacionamento, estamos numa leitura amorosa, eu sinto que para a maioria de vocês é isso, pode ser que essa relação não tenha sido construída em bases sólidas.
Talvez por isso que você fique preocupado ou ficou preocupado durante muito tempo. Eu tô falando com pessoas aqui que talvez estiveram numa dinâmica de anos, muito tempo, sempre esperando o pior dessa relação. Por quê? Já parou para pensar? Sempre com essa informação, quase uma premonição de que em algum momento essa coisa vai ruir, vai cair. A torre apareceu para peixes em outras leituras sobre amor, tá? As leituras de amor são todas atemporais. Eu não falei isso no início, vou falar agora. Não estão presas no período de tempo. Eu solto todas elas já com essa informação. Eu estou lançando esse vídeo hoje no dia 18 de novembro, então vai dar uma olhada também na leitura de novembro que ainda está valendo, mas lá na playlist tem várias leituras de amor. E eu sei, eu lembro, tá? Eu posso estar enganada, mas eu tenho essa informação de que a torre saiu outras vezes para vocês. Aí as pessoas falam, mas que jogo repetitivo. Sempre volto, a situação é repetitiva, como é que eu vou falar de uma coisa diferente se ainda está na sua energia? Talvez você já tenha até vivido essa finalização, mas ela ainda reverbera, ela ainda está presente e precisa ser vista, tá? A torre é um momento de desconstrução de si mesmo. Nesse sentido, ela é maravilhosa. Se eu vivi um relacionamento aqui durante muito tempo e eu projetei muita coisa nesse relacionamento, me identifiquei muito com isso, com esses papéis, com essa dinâmica toda, e de repente essa coisa rui, cai por terra, e eu não tenho mais com que me identificar, isso é maravilhoso. Vá se reencontrar. Eu sempre falo que quando ela cai nessa estrutura imensa, a melhor coisa que você faz é pular junto e sair de baixo, para não cair em cima de você. Não sei se vale a pena aqui ficar pegando os caquinhos, os escombros dessa torre e tentando reconstruir. Talvez o principal aqui seja a reconstrução de si mesmo. Na sequência a gente tem uma carta igualmente desafiadora, eu sinto muito, mas eu preciso falar, tá? Se você veio aqui com uma outra energia, fica até o final, porque nós sempre temos grandes aprendizados, grandes ensinamentos aqui numa leitura, né? E eu sinto que essa é uma leitura muito forte. Mas se você veio com uma outra energia, se você não está vivendo nada disso, vai dar uma olhada nas outras leituras ou vai assistir essas outras posições do seu mapa, tá? Mas é desafiador, sim. A gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que fala de escassez, fala de falta, fala dessa sensação de abandono, de solidão. Não é fácil, tá? Como a gente está falando do naipe de ouros, a gente tem as moedinhas aqui, a gente está numa leitura de amor, né? Era para falar do sentimento, mas o sentimento está só no passado. Talvez no passado você tenha vivido uma conexão amorosa com essa energia aqui, tá? Mas ficou lá atrás. Talvez, eles me mostraram essas duas cartas, eu vou precisar falar delas. Talvez você não permite que essa torre caia por terra porque tem uma energia de apego ao passado. Eu não consigo soltar essa energia aqui, eu não consigo talvez aceitar essa finalização drástica que o destino está colocando nesse momento, porque lá atrás foi muito bom. Pode ter sido, sim, mas ninguém vive de passado. Né? Tem essa frase horrorosa que quem vive de passado é museu, mas é mais ou menos isso. Se a conexão foi boa lá atrás e eu sinto essa nostalgia, tem uma coisa de saudade, nostalgia, tudo que nós podíamos ter sido e nunca fomos, sabe? Ou você criou fantasias a respeito dessa relação, sempre existe isso. Por isso que eu falei que para algumas pessoas, mesmo aqui nessa dinâmica desde o início, você sempre teve essa informação de que uma ameaça constante. Isso aqui em algum momento vai arrebentar e eu vou ser deixada, vou ser abandonada. Solta, tá? Lembra que eu falei? A melhor atitude, eu sei que não é fácil, não estou sendo leviana com sua emoção, com o que você está passando, mas a melhor atitude, a mais sã, a mais saudável, é você desapegar nesse momento. Porque é algo muito forte. A torre é um arcano maior, poderosíssimo. É uma ação contundente da espiritualidade. É um momento e um acontecimento muito grandes, que não tem como você lutar, não tem como você ficar aqui embaixo tentando sustentar essa estrutura. Eu costumo dizer que é humanamente impossível, tá? Mas como eu ia falando, a gente está falando do naipe de ouros nessa carta aqui. Ouros vão falar de tudo que diz respeito à matéria. Então pode ser que esse apego ao passado, ou esse apego a essa grande estrutura que foi construída aqui com a torre, esse apego não diz respeito tanto ao emocional. Claro que sempre tem, né? As coisas são muito misturadas. Eu sinto uma saudade, como eu falei, às vezes uma saudade do que podia ter sido e não foi, que é essa informação de saudosismo, né? Essa memória tão difícil de lidar, mas eu sinto que muitas pessoas aqui têm um apego à questão material. Apareceu o 4 e o 5. Então soltar isso aqui é muito difícil.
Soltar essa estrutura pode ser uma casa para algumas pessoas, pode ser apenas a estrutura de uma família, pode envolver filhos, entendeu? Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água. Lembra que eu falei da questão da identificação? Se eu fico muito tempo e me entrego muito para esse papel, para essa dinâmica, né, de uma relação, de uma conexão, é muito difícil também soltar tudo isso, porque eu solto a mim mesma. Quando eu deixo essa estrutura cair, sou eu que caio. Eu não sei mais quem sou eu depois de tudo isso aqui. Isso acontece, é muito comum. Durante muitos anos eu fui a esposa do fulano de tal, eu fui o marido da tal, eu sou a mãe de não sei quem, sabe? Eu incorporo esses papéis todos e quando essa torre cai é muito difícil porque eu não sei mais aonde me conectar. Eu não sei com que me identificar. Tem tudo isso, claro que tem. Quando eu falo da questão material, não é só o dinheiro. Para muitas pessoas tem a ver com dinheiro, sim, tá? Tem a ver com uma casa especificamente, com um negócio, alguma estrutura material que vocês construíram juntos e que a partir do momento que você solta isso, que você desapega e fala, ok, vai, cai, arrebenta junto, entendeu? Você sabe que você pode passar alguma necessidade. Essa informação de passar aperto no nível material, além da sensação de abandono, algumas pessoas foram realmente abandonadas aqui, tá? Essa sensação é muito difícil, por isso que é difícil soltar também. Te coloca numa situação de muita vulnerabilidade, de fragilidade, não é fácil lidar com isso, tá? Mas viver nesse passado também e ficar o tempo todo tentando voltar para esse lugar não dá, não é possível. Liberta o passado, solta todas essas projeções, todas as fantasias que você criou a respeito dessa situação. Acalma sua mente. Lembra que eu falei que a coisa mais legal para se fazer aqui em relação a essa mente que está muito ansiosa, muito perturbada. Tem pessoas aqui que estão naquele nível de estresse tão extremo que não conseguem mais dormir. Tá? Eu tô falando de insônia, eu tô falando de crise de pânico, eu tô falando de transtorno de estresse pós-traumático, de ansiedade. É um combo aqui, vem da sua mente, tá? É uma mente que não fica no presente, eu tô sentindo isso, ela fica escorregadia. Ela projeta as coisas lá na frente, isso é a ansiedade, né? Criar uma expectativa. Às vezes essa expectativa ela é muito ruim. Essa carta sempre fala sobre isso, é bonito, se você quiser dar um print aí pra entender. As 3 espadas, as primeiras 3 espadas estão no nível da mente, do corpo físico, elas existem. Então não tô falando que você só projeta, que você só fantasia, só cria coisas. Não, você tem motivos mesmo para estar preocupado, preocupada aqui. Inclusive com essa ameaça de abandono, de passar sufoco, necessidade na vida material. Existe essa possibilidade mesmo. Mas as outras espadas, as 6 espadas, estão acima da mente. Então elas falam de projeção, é você projetar a partir de um dado material, de um dado concreto, projetar uma expectativa muito negativa a respeito, esperar o pior da situação. E talvez não venha tanto assim, tá? Essa mente escorregadia, que é a mente de todos nós aqui nessa terra, ela tá sempre ou projetando o futuro e com uma tendência ao negativo, ao catastrófico, sabe? Ou ela tá voltando pro passado. A parte boa, sabe aquela frase, eu era feliz e não sabia? Isso é uma mente que fica sempre no passado. Só o passado foi bom. Pra frente isso aqui é só ruim, mas e agora? Nesse exato momento, como é que tá a situação? Como é que você tá? Tenta trazer essa mente pro momento presente, às vezes a respiração ajuda muito, tá? Por isso que lá no comecinho também eu falo, vamos desacelerar a mente e respirar. Então traz a consciência para o momento presente. Nesse momento presente, o que está acontecendo? Essa torre está ruindo ou é só uma projeção da sua cabeça? Não estou falando para você ser esse otimista tóxico que só vê os aspectos positivos de uma situação. Não, é só para você lidar com as coisas tais como elas são, concretas. É fácil? Nunca. É a coisa mais difícil do mundo. Mas é um exercício, tá? Vê o que você pode fazer. Meditar ajuda, respirar ajuda, fazer yoga, se conectar com a natureza, botar os pés no chão, entendeu? Conversar com alguém, porque às vezes você projeta uma coisa muito negativa na sua mente. Quando você vai falar com as pessoas, ou fazer uma terapia, por exemplo, você começa a lidar com as coisas muito reais, muito concretas. Não sei, eu fiquei preocupada. Esse jogo aqui é um pouco tenso, peixes, eu sinto muito, mas eu preciso falar. O que vocês querem falar mais sobre essa energia? Por favor, esclarece aqui, aprofunda. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Peixes. O que vocês querem falar mais?
Outra coisa, como é uma leitura muito grande, a gente está falando de um processo que vem se desenrolando e tem um arcano maior aqui poderosíssimo, não tem como isso ficar preso num período de tempo, né? Por isso que eu falo que as leituras de amor, elas são atemporais. Se localiza aí, tá? No espaço-tempo, como que tá a sua situação, e pode ser que eu esteja falando de uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo nesse momento ou que ainda vai acontecer. Então, se orienta aí dentro dessa dinâmica aqui. O que é isso? O que essa torre está fazendo aqui? Esclarece esse jogo, por favor. O mago. O que o mago está fazendo aqui? Rainha de copas. Agora apareceram as copas, né? E o 10 de ouros. Virou a chave aqui, tá? Se você já viveu esse término, essa finalização, se essa torre já ruiu, já caiu, e você já passou por essa necessidade toda, por esse aperto, esse sufoco, ou se você está vivendo isso nesse momento, eles estão falando da necessidade de você viver seu luto. Não lide com as coisas aqui só de uma forma prática, sabe? Só focado no material, não. Tenha paciência, o seu material vai ser reconstruído. Eu já vou começar pelo final, para você se sentir já consolado, ter esperança de alguma forma, tá? Se você está vibrando ou criando uma expectativa de algo muito negativo no aspecto material, por exemplo, depois dessa separação, depois que isso aqui cai, eu vou passar necessidade. E você está vibrando numa escassez, numa falta, saiba que a coisa não vem tanto assim não, tá? Passa muito pelo seu emocional, cure seu emocional, porque a abundância vem, a prosperidade vem. Você sai da vibração de uma carta que é extremamente escassa, que é uma informação de falta, de abandono, e vem uma energia do 10, você sai do 5 para o 10. O 10 de ouros é exatamente o contrário disso. É muita prosperidade, é muita abundância. Então, a questão material, se é a sua principal preocupação, e eu sinto que para muitas pessoas é sim, saiba que a sua previsão, né, essa lente de aumento que você está colocando, que é muito negativa, ela pode estar fantasiando. As coisas podem não vir tão negativamente como você projeta, tá? Espero que não venha mesmo, mas vamos voltar. O mago, um arcano maior poderosíssimo, é uma carta de Gêmeos e Virgem, talvez você tenha forte no mapa ou esteja lidando com alguém que tenha. Lembrando que Virgem é o oposto complementar de Peixes. Então eles estão pedindo de repente para você ir para essa energia mais virginiana. Sabe, se você está aqui muito no mundo das ideias, das emoções, das projeções, sentindo medo, porque tem uma informação de medo aqui, sabe? E é claro, se você está sendo tirado dessa estrutura, se tudo que você se empenhou para construir, eu sinto que teve um empenho talvez de longa data, de repente está sendo tirado de você, e aquela informação de o chão sendo tirado sob meus pés, eu não tenho mais onde pisar, eles estão pedindo para você ir lá para a energia complementar. Lembrando que Virgem é oposto, sim, tem uma oposição, mas é complementar. Essa energia é muito importante para você. O que é a energia de Virgem? Primeiro, eu já tinha falado sobre isso, trazer a mente para o momento presente. Focar nas coisas reais, concretas. Não deixa ela ficar viajando muito não, porque ela vai para esse lugar de negatividade, de projeção, de fantasia. Traz ela para o momento presente, concentra, foco. A energia do mago é a energia número 1. Você está recebendo uma nova potência agora para recomeçar, tá? Faça escolhas muito saudáveis, projete coisas saudáveis. O mago, ele fala muito dessa energia de você trazer, de você manifestar o que está no plano das ideias aqui no concreto. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você está projetando para o seu futuro. Saia dessa vibração de escassez, de falta, de abandono. Eu sei que não é fácil, eles vão falar como fazer isso, tá? E vá para uma vibração de prosperidade, de abundância, de fartura. Não tenha medo. Se o seu medo está cristalizado, principalmente na questão material, dá um passinho atrás e traz a sua mente para um aspecto mais farto, mais positivo. A gente está falando sim de crenças, de questões associadas a essa vibração da escassez. Talvez você tenha uma dependência dessa pessoa, ou acha que tem, sabe? Tenta se libertar dessa energia. Fácil não é. O mago, ele fala muito, como ele fala dessa questão, ele fala da lei hermética, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A gente fala sempre do que a gente pensa, do que a gente projeta, o que a gente idealiza, o que a gente fantasia, cria no nível do ideal, da mente, né?
e o que a gente realiza, o que a gente materializa. A gente está falando de lei da atração, sim, vai estudar sobre lei da atração. Tem muita coisa aqui no YouTube, muita coisa boa, muita coisa ruim. Escolha aí, dá uma pesquisada, talvez não olhe nem no YouTube, vai ler a respeito, tá? É uma lei muito antiga, ela existe, ela é só mais uma das várias leis que existem, né, no plano espiritual. E ela fala assim de você cuidar do que você pensa. Tem essa informação muito importante. Cuidado com as projeções que você faz. Cuidado com o lugar onde essa mente cristaliza a sua energia. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou do yoga, né? Eu sou professora de yoga e eu aprendi muito com yoga. E eles me falaram sobre essa energia aqui. Cuidado com o que você vibra. Tá? A gente materializa, às vezes a gente concretiza, às vezes não, sempre, coisas que passaram antes pelas nossas ideias, pelo nosso mental. Então é muito importante, antes de você querer concretizar alguma coisa, antes de você querer materializar, você cuidar da projeção que você fez. Se você ainda não está nesse movimento, se você está vivendo só essa preocupação, só essa dor, está perdido, porque a mente te engole, né? O que eu ia falar do yoga é que você não é sua mente. O budismo também fala sobre isso. É um processo de desidentificação com a mente. A torre representa a desconstrução de um ego. A torre representa a desconstrução de uma imagem que você tem de si mesmo. Talvez essa é uma leitura muito profunda, tá, gente? Tenha paciência. Fica aí, você vai aprender alguma coisa, eu também aprendo. Mas eu me identifiquei, o meu ego se identificou muito com esse lugar da mente. Eu sou uma pessoa mental e o meu mental me atormenta. Por isso que eu falei lá atrás que você não é ansioso. Cuidado com essas identificações que você faz. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa escassa, eu passo necessidade, fica vibrando nessa energia de ansiedade, de escassez, de falta, entendeu? Começa a vibrar diferente, acredita, isso funciona. Não é papo de maluco, não. Se você começar a experimentar isso no dia a dia, vibrando mais numa energia positiva, ok, não tem como não projetar o futuro, né? Eu adoraria ficar só no momento presente, mas não tem como, a minha mente vai me levar para esse futuro. Tenta projetar um futuro melhor, então. Crie estratégias para que esse futuro seja melhor. Tenta ter um olhar mais positivo, mais otimista até, em relação a esse futuro, a esse lugar que essa mente quer te levar, tá? Tudo isso está na energia do mago. O mago é o co-criador. É ele que manifesta a realidade dele. Eles estão me dizendo aqui, em cima da mesinha do mago, tem todos os instrumentos que você precisa. A gente tem um símbolo aqui de todos os naipes. A gente tem a espada, tem a taça, a espada simboliza a mente. Uma mente clara, uma mente lúcida, uma mente estratégica, uma mente positiva. A gente tem a copa, né? A copa simboliza o sentimento, a emoção, igualmente curada, resolvida, trabalhada. A gente tem essa energia aqui na Rainha de Copas, eu vou falar dela já, só um pouquinho. A gente tem o bastão, que é o símbolo do fogo. O fogo fala da espiritualidade, mas fala também da vontade, do desejo, do entusiasmo. E a gente tá faltando ouro. A gente tá falando de ouro o tempo todo, né? 5 de ouros, 10 de ouros. O ouro simboliza a matéria. Simboliza o domínio aqui da terceira dimensão, em todos os aspectos, inclusive da saúde, tá? Se você está passando por esse momento difícil de desconstrução de uma relação e com ela de você mesmo, da sua imagem, do seu ego, e isso de alguma forma afeta a sua saúde, eu sei que afeta, tá? Eles estão falando que você vai receber um aporte para você recuperar a sua saúde, a sua vitalidade, o domínio, sabe? Eu tô aqui no comando, sou eu que comando esse corpo, sou eu que comando a minha energia, sou eu que defino e decido esse futuro. Eu não tô aqui à deriva, nesse lugar, ao acaso, vivendo desconstruções que chegam até mim, sem poder nenhum sobre a minha vida. O mago fala de poder. Assuma esse poder agora, tá? Tenta trazer essa energia para perto de você. Agora vamos falar do emocional, porque eles já tinham falado para mim com 5 de copas. Você tem 2 cartas de 5, o 5 de ouros, que fala da vida material em todos os aspectos, inclusive o financeiro, mas fala também da saúde, fala de estrutura material, e o 5 de copas, que fala de luto, fala de finalização, fala de dor. Olha o tanto que essa pessoa está sofrendo. O 5 de copas, ele fala também da energia de você ficar olhando para o passado, tem essa informação 5 e 6 de copas, e sofrendo por coisas que você poderia ter vivido e não viveu. Tem essa informação, já tinha falado sobre isso. Apegado a uma expectativa, apegado a um ideal, a uma fantasia de relação, enfim.
E é uma carta que fala de luto. Nesse momento presente, se você está vivendo essa desconstrução agora, a torre está caindo agora para a maioria das pessoas. Esse agora ele pode durar muito tempo, tá? Nossa, tem tempo que eu lido com isso aqui, esse negócio só cai, só piora, é ladeira abaixo, né, como a gente costuma dizer. E aí tem essa informação de uma tristeza, de uma decepção. Essas duas cartas aqui, eu senti essa informação de saúde, algumas pessoas vivendo algum desafio na saúde, tem muito a ver com o emocional, tá? Você precisa se voltar para o seu emocional. Precisa fazer um trabalho de cura. Envolve terapia, sim. Então, se você não está fazendo terapia ainda para lidar com essa dor, com essa desconstrução toda, seria muito interessante fazer. Seja uma terapia convencional mesmo, da psicologia moderna, uma psicanálise, uma análise, enfim, ou uma terapia espiritual que te ajude a lidar com toda essa situação, porque aqui tem uma tendência, uma propensão à depressão, tá? É uma perda, você está vivendo um luto. O luto ele não acontece só com a morte. Algumas pessoas podem estar vivendo inclusive um luto real, mas o luto é qualquer perda. Inclusive o luto de si mesmo. Lembra que eu falei que algumas pessoas estão passando por um processo de desconstrução do próprio ego, da própria imagem, porque durante muito tempo ficaram aqui representando um papel, vivendo isso de forma muito autêntica e de repente isso é tirado de você? Um dos lutos mais fortes que a gente vive é o luto de si mesmo, e a gente morre várias vezes aqui nessa terra, eu já falei sobre isso em algumas leituras. E é muito difícil você olhar para essa pessoa que você foi, né? Ter saudade disso e saber que não vai voltar mais, e que bom que não vai voltar mais. Lembra? Quando a torre cai, ela desconstrói, mas ela liberta. Você tem tudo que na sua mesa, na sua vida, dentro de você, para se reconstruir a partir desse momento zero, entendeu? Mas talvez você precise de um suporte mesmo, externo, alguém que tenha uma visão mental mais clara da situação, porque a sua mente realmente está muito confusa, está muito afogada aqui, em todos esses aspectos, está misturando o mental com o emocional e é difícil ter clareza, com certeza é difícil. Peça ajuda, tá? Peça ajuda profissional de um psicólogo, às vezes até uma ajuda médica mesmo, se for o caso, se a mente já descontrolou mesmo, se perdeu nessas projeções e nesse nível de ansiedade extrema. Se você não está conseguindo dormir, já estragou metade do processo, porque você precisa dormir, se reenergizar, sabe, para poder começar de novo e ver a situação sob uma nova perspectiva, que não seja tão negativa. Então você precisa de ajuda. Se você está ressoando muito aqui com essa energia e quiser a minha ajuda, o que eu posso fazer é jogar para você, que é o que eu sei fazer, né? Mas vem aconselhamentos muito fortes. Talvez a energia aqui ficou muito geral e você queira uma coisa muito específica, me chama para uma leitura particular. Tem meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos ver aqui uma última mensagem dos anjos e ancestrais para você. O que vocês têm para falar para essa energia, para essas pessoas de peixes, nessa dinâmica, nessa situação? O sábio, seja devotado e comprometido, gosto. E o caçador, detecte seus medos e desejos. Aqui no fundo do deck a gente tem o guardião da cura, que eu sinto que é a energia de Arcanjo Rafael, tá? Se você está vivendo um processo desafiador na saúde, tenha uma informação de cura, esteja aberto a informações curativas. É isso. E aqui eu sinto que essa energia do sábio e do caçador é para você lidar com essa mente de uma forma muito sábia mesmo. E detectar o que é medo, o que é desejo, o que é fantasia, sabe? Ter muita lucidez nesse momento. Se precisar de ajuda externa para poder fazer essa história toda aqui, peça ajuda. Mas está na hora de você focar os dois pés na terra, lidar com as coisas concretas, do jeito que elas são, entender o que é medo, o que é projeção negativa, sabe? Voltar para a realidade. Peixes, é uma leitura desafiadora, o seu momento é desafiador. Eu espero realmente ter ajudado de alguma forma. Se você gostou da minha energia, gostou do vídeo, curte agora para apoiar meu trabalho, vou ficar imensamente grata. Se você veio aqui porque conhece alguém que está numa situação, numa dinâmica parecida, e você sentiu que pode ajudar, compartilhe essa mensagem, tá? Independentemente de signo, ela traz esperança, ela traz orientação. Vai lá dar uma olhada na sua playlist, talvez tenha alguma leitura lá que complemente toda essa energia. E é isso, gratidão, a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau. Até lá.